Está no livro de Mateus 17, do 24 ao 27. E a palavra de Deus diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, cobravam as dracmas. E disseram: O vosso mestre não pagam as dracmas? E disse-lhe: Sim. E, entretanto, em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, meus irmãos, vocês podem ver aqui bem claro que o ministério de Jesus era bem amplo naquela área de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava junto ao mar da Galileia. O ministério de Cristo ele se desenvolveu bastante ali naquela região, porque Pedro residia em Cafarnaum. O apóstolo Mateus, ele nas suas andanças, ele cobrava impostos em Cafarnaum. Então, meus irmãos, depois de Jesus ter andado por Tiro e Sidom, ter subido ao Monte das Transfigurações, ter curado o endemoniado, ter passado por todo esse processo, Jesus ele volta a Cafarnaum. Então vocês podem ver que virava e mexia, Jesus estava de volta naquela cidade. Então, os soldados questionam ele se Jesus não pagava impostos. Então vocês podem ver aqui que um dos milagres de Deus, que era para que nós não nos escandalizemos, porque para Jesus, ele era o Filho de Deus encarnado aqui nessa terra. Então, ele na onisciência e na onipotência, ele não precisaria pagar impostos. Mas vocês podem ver que a Bíblia é bem clara que Jesus ele esvazia de toda a sua glória para que ele ficasse restrito ao ser humano, à nossa humanidade. É uma verdadeira heresia quando alguns teólogos falam que Jesus abriu mão dos seus tributos. Ele não abriu mão. Ele se esvaziou de toda a sua glória para que ele ficasse restrito à humanidade. Para que ele veio como servo. Ele veio se sacrificar em pró para sepultar os pecados deste mundo. Então, meus irmãos, aí você já vê bem claro que Jesus ele vem como servo da humanidade. Ele mostra para Pedro para que nós não nos escandalizemos e venhamos a pagar impostos. Porque ao ver de Pedro, na interpretação dele, quem pagaria imposto era somente os estrangeiros. Então, ele e os discípulos, eles ficariam isentos. Mas só que Jesus deixou bem claro, para que nós não nos escandalizemos e escandalizemos ao próximo, como se fosse uma medida de exemplo, nós devemos pagar impostos. Então ele pede para que Pedro lance o anzol, pesque um peixe, e lá na boca dele fisgaria uma moeda chamada estéter. Essa moeda era o equivalente a 4 dracmas. Dracma era o equivalente o dinheiro que um assalariado ganhava pelo trabalho de um único dia. Então, 2 dracmas era o equivalente a que cada um cidadão devia pagar para a manutenção do templo. Então, meus irmãos, ele pediu para Pedro jogar o anzol e pescar um peixe que lá, na boca do peixe, fisgaria um estéter. Então, esse estéter equivaleria a 4 dracmas, ou seja, pagaria o imposto de Pedro e pagaria o imposto de Jesus. Então, meus irmãos, você vê bem claro aqui que Jesus
ele mesmo vivendo da maneira dele humilde, porque praticamente ele não mostrava ostentação, ele não tinha ostentação. Ele passou por vários, ele provinha de meios para poder lhe sustentar. Então vocês veem que Jesus, ele aqui como ser humano, ele era limitado. Ele não cresceu em toda a sua vida aprendendo tudo. O próprio Marcos, ele fala em seu livro, lá no livro de Marcos, fala que Jesus vinha crescendo em conhecimento, para você ver a atmosfera que chegou. Então, conforme ele ia aprendendo, ele ia crescendo, ele ia aprendendo em sabedoria. E não tinha sabedoria igual aqui nessa terra. Mas só ao mesmo tempo, eles já previam, antes que o soldado chegasse para cobrar um imposto, o que iria acontecer. Então, ele está ali na sua onisciência. Então, meus irmãos, podemos ver que no mundo atual, muitas teologias, principalmente aquela que é ligada ao mundo da prosperidade, ela mostra por A mais B que a nossa vida sempre será próspera, de bens materiais. Mas não devemos nos apegar a bens materiais aqui nessa terra. Tudo que nós temos aqui é emprestado. Porque tudo isso será corroído pelas traças e pela ferrugem. E o próprio Jesus deixou bem claro que o nosso coração, ele é corruptível. Nós, atualmente, são poucas as pessoas que fazem um papel de servo. Então, para você ver, para que Deus fale com muitos profetas, principalmente os da atualidade, vamos dizer, um irmão de oração, para que aquela pessoa seja usada realmente, aquela pessoa necessita de esvaziamento, ou seja, esvaziamento das coisas deste mundo, para que Deus possa entrar com providência, para que Deus possa usar aquela pessoa com dons de cura, dons de libertação e dons de profecia. Mas quando o homem ele começa a se envolver com as coisas deste mundo, Deus deixa de usá-lo. Cada um tem seu dom. Por que na igreja da atualidade você não vê a presença mais do Espírito Santo de Deus ali? Como eu já havia falado em lives anteriores, é muito complicado. Porque a cegueira espiritual tomou conta das pessoas, porque as pessoas só pensam no ter, no ter. E no servir ao próximo é muito difícil. Quando você é dependente de Deus, Deus provém de meios e te capacita de sabedoria a saber qual meio, qual rumo que você deva tomar da sua vida. E Ele não te deixa faltar nada. Por mais que aos olhos humanos os caminhos estejam fechados, Deus, ele abre a porta onde o ser humano não vê porta aberta. E ele provém de meios, provém de prosperidade que você nem imagina que isso possa acontecer. Mas você tem que olhar para o alto, de onde vem o seu socorro. Se você olhar com os olhos carnais, você não vai ver o socorro de Cristo, o Espírito Santo de Deus atuando em sua vida. Aí o que é que vai predominar? Sua vista vai ficar fechada e você não vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Meus irmãos, principalmente os jovens de hoje, eles estão aqui só para questionar e atuarem como verdadeiros legalistas. Não são todos os jovens, que tem jovens que têm a mente amadurecida. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso no livro de Corinto, quando ele vem comer carnes, né, que eram sacrificadas e vendidas no mercado em prol de muitos deuses. E o próprio Jesus falava que dai graças, né, que todo o alimento, assim que você ora, você torna-o puro. Mas que se algum irmão chegar para você e falar que aquele alimento ele é impuro, que você não deva comer, para que não escandalizeis o próximo
e que a sua mente te deixe confuso, é melhor que você nem faça. É melhor que você nem siga à frente. Porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele está usando aquela pessoa para falar aquilo para você, transmitir aquela mensagem para você. Mas muitas vezes a gente está pegado a coisas deste mundo e a gente não tem aquela visão periférica, ou seja, uma visão de águia. Consiga ver aquilo que está lá na frente. Deus usava muitos profetas no passado para poder falar aquilo que iria acontecer no futuro. Você vê que o profeta Isaías, ele era considerado o príncipe dos profetas, porque ele via coisa além dos anos vindouros, né? Coisas que ainda estão para acontecer, foi profetizado no livro de Isaías. E você vê que tudo isso aqui é para que não escandalizemos a obra de Deus. Você vê que o próprio Jesus, ele deixa bem claro que todo aquele que queira seguir depois de mim, que renuncie os seus pecados e que cada um carregue sua cruz. Então, o evangelho de Cristo, para que você siga, é necessário renúncia. É necessário que você abra mão de muitas coisas. Para que você tenha lá na frente uma vitória significativa, que é o quê? A salvação. Porque Cristo está em mim, está em você. É necessário que você abra o coração para Ele, para que Ele entre na sua casa e que Ele faça morada, ou seja, seu coração. Até mesmo para que Deus, através de uma tela, use algum profeta, use algum homem de Deus, é necessário que tenhamos uma mente atinente a Cristo, para que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda é considerado a menor das sementes. E baseado em tudo isso, que você tenha vitória em sua vida. A prosperidade não significa dizer que você vai ser uma pessoa rica de bens materiais. A Bíblia ela não te impede de você ser uma pessoa rica, mas que ao mesmo tempo, a verdadeira prosperidade de Cristo é o quê? O verdadeiro amor de Deus em sua vida. E você está ali como servo, que você deve esvaziar das coisas deste mundo. Abrir mão, se renunciar de muitas coisas, para que Deus ele possa entrar com providência em sua vida. Então, meus irmãos, o ministério de Cristo, ele foi restrito a ser servo das pessoas, servo da humanidade. Então, o que é que você está esperando para poder renunciar às coisas deste mundo e ser servo de Cristo? Servir ao próximo. Quando a gente fecha o coração para isso, a gente esquece de amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente está dentro da igreja. Isso tudo é importante para que você conquiste o reino de Deus? É. Mas só isso não é o suficiente. Eu já vi muitas pessoas chegarem para mim, pastor, mas eu já estou da igreja. Eu não preciso mais de Deus. Então uma coisa eu venho lhes falar. Alaba suricanta alabás. Muitas vezes, só em falar isso, você já deixou de ser humilde. Porque a todo tempo você precisa do Senhor Jesus Cristo. Você respeite ao seu próximo. Não escandalize com palavras chulas que muitas vezes você tem no seu vocabulário, apesar de você estar dentro da igreja, e achar que você é o Todo-Poderoso, que é o dono da razão, que vai ter a legalidade acima de tudo, e querer imputar todas as regras que você aprendeu dentro das Escrituras. O próprio Jesus, ele não desmistificou a lei. Ele pediu para seguir a lei.
Mas só que uma coisa que tinha errado no coração dos fariseus era o quê? Eles seguiam uma lei, porém, eles sepultavam a fé das pessoas. Porque eles procuravam mostrar santidade nas esquinas e, ao mesmo tempo, eram verdadeiros sepulcros caiados. Ou então que mostrava nas praças que estavam jejuando. E a própria Bíblia fala que aquilo que você faz com a mão direita, a mão esquerda não necessita saber. O evangelho, ele se renova dia após dia. E ele significa renúncia. Então, não nos escandalizemos a casa de Deus. Não ache que você é o dono da verdade. E que através do próprio homem, você alcançará a vida eterna. Somente através do Senhor Jesus Cristo, que passará gerações e mais gerações, é que você tem a vitória. A certeza de que você herdará o reino de Deus. E não na confiança no homem. Então, meus irmãos, aqui eu termino essa live hoje entregando algo de Deus para vocês e falando que, para que vocês vejam o reino de Deus propriamente dito, para que vocês ajam como imitadores de Cristo, é necessário que vocês abram a mente para Cristo. Abram seu coração para Cristo. Renuncie muitas coisas na sua vida. Você não é impedido de ter nada. Mas só que, ao mesmo tempo, é necessário a renúncia. Às vezes a gente questiona acerca de muitos irmãos, né? Porque eles estão sendo prósperos e muitas vezes eles não têm Netflix em suas casas, não têm dispositivos móveis, só tem aquilo básico do básico, e eles são prósperos. Porque eles procuram se esvaziar e procuram ser servos de Cristo. Então você está preparado para renunciar? Você está preparado para ser servo de Cristo? Então a caminhada é muito longa. A jornada tem muitos obstáculos e tem muitos espinhos. Então, meus irmãos, abra a mente para Cristo. Se você está na igreja, amém. Mas muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não estão convertidas no nosso Senhor Jesus Cristo. Só levantar a mão por levantar. Para agradar muitas vezes ao homem, mas só que suas mentes estão em outro lugar. E muitas delas não fazem o papel de servo. Então, meus irmãos, aqui eu termino essa live hoje, entregando na mão do Senhor Jesus, e que o Evangelho de Cristo possa alcançar muitas almas que estão necessitando dessa palavra. Principalmente aqueles que olharem para a tela hoje do celular e viram que suas vidas não têm mais solução. Jesus manda te dizer, alá bassuricanta alabás. Olhe para mim. Olhe para a cruz, de onde eu fiz todo o sacrifício por vocês. Todo o sangue foi derramado lá. Então, as dificuldades que nós temos não é nada perante as dificuldades que Cristo teve aqui nessa terra. Então, mediante isso, vamos orar, meus irmãos, para que Deus continue honrando, para que Deus continue abençoando esse ministério e que possa alcançar muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, entrega essa live aqui agora em Tuas mãos. Que o Senhor possa estar honrando, Pai, esse ministério, possa estar alcançando muitas vidas, principalmente aqueles que andam perambulando pelo mundo, aqueles que estão necessitando, que aqueles que vivem em depressão, aqueles que acham que não tem mais solução para suas vidas, que o Senhor possa em busca, possa alcançá-lo com o verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa, a partir de hoje em diante, prover de meios, prover de caminhos, para que você possa alcançar aquilo que há de melhor, que Jesus Cristo possa colocar na sua mesa e possa guiar os teus caminhos. Pai querido, Pai amado, eu também oro pelo Ritchel.
Uma pessoa que necessita de um milagre agora, lá, bassuricanta, labás. Sua mãe vem implorando, sua mãe vem pedindo, rogando a Deus por todos os dias. Pai querido, Pai amado, toca o coração desse homem. Faz com que ele pare de questionar, lá, bassuricanta, labás. Que ele volte para os caminhos do Senhor. O Senhor ainda tem propósito em sua vida, mas é necessário que renuncie muitas coisas deste mundo, para que Deus, ele se esvazie das coisas deste mundo e que Deus, o Espírito Santo de Deus, entre com providência em sua vida. Pai querido, Pai amado, entra com providência na vida daquele jovem, tirando as escamas dos seus olhos e fazendo com que ele tenha a visão espiritual, a visão do reino, a visão de um verdadeiro servo. Pai querido, Pai amado, que essa mãe, ela possa estar vendo ainda hoje, ainda essa semana, o verdadeiro milagre de Cristo em sua vida. Pai querido, Pai amado, eu entrego o ritmo em tuas mãos, juntamente com todos aqueles irmãos que estão aguardando em ti, Pai, a esperança de que um dia serão alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, guarda essas pessoas, dê um resto de semana abençoado, que o Senhor possa prover de meios e que essa pessoa ela possa conquistar o verdadeiro milagre, que é o quê? A presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Meus irmãos, não esqueçam, na medida do possível, de estar colaborando com esse ministério missionário. Não esqueça também de estar se inscrevendo nas nossas redes sociais, Twitter, o próprio Facebook e o YouTube. Fica com Deus, tenha um restante de semana abençoado e até domingo, que o Senhor Jesus abençoe. Amém, amém. Um oferecimento Live Galileu. Todos os domingos às 20 horas, estarei aguardando por vocês. Não esqueça de contribuir com essa obra missionária. Aqui está o nosso QR Code. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe.